Antes de orarmos, feche seus olhos por um instante e silencie a alma. Respire fundo e permita que o Espírito de Deus fale com você. Às vezes, antes de abrir os lábios, o Senhor já está sussurrando ao nosso coração. Ele quer que você saiba que não importa o quão pesada esteja a caminhada, Ele continua perto, sustentando você em amor. Todos nós conhecemos momentos de alegria e de dor. Dias em que o coração se enche de fé e orar parece tão natural quanto respirar. Há dias em que a presença de Deus é tão real que sentimos como se o céu estivesse aberto e cada palavra dita subisse como um perfume suave diante do trono do Altíssimo. Nessas horas, o tempo parece desaparecer. 10 minutos, 20 minutos. E ainda assim, você quer continuar. São dias em que o espírito se renova, quando a alma voa alto, como diz Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É nesses momentos que o Espírito Santo sopra coragem e fé e o coração se enche de força. Mas também há outros dias. Dias em que o céu parece em silêncio. Há dias em que você se ajoelha para orar e sente como se suas palavras não passassem do teto. O coração pesa, a mente se confunde e uma voz sussurra lá dentro. Será que Deus ainda me ouve? São dias em que o arrependimento tenta se transformar em culpa e a culpa tenta se transformar em distância. Dias em que as lembranças do passado voltam como sombras, tentando convencê-lo de que talvez Deus já tenha desistido de você. Mas ouça bem, Deus nunca desiste dos seus filhos. Mesmo quando o pecado tenta sujar o que ele limpou, a graça fala mais alto. Mesmo quando o inimigo sussurra, acabou, o Senhor responde, eu ainda estou aqui. Todos nós enfrentamos essa luta entre o querer e o fazer. Queremos agradar a Deus, mas às vezes o peso da carne nos puxa para longe. E é sobre essa batalha que o apóstolo Paulo falou. O mesmo homem que pregava com poder, que curava enfermos, que enfrentava tempestades pela fé. Ele disse em Romanos 7,15, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Se até Paulo, cheio do Espírito, sentia essa guerra interior, quem somos nós para achar que seria diferente conosco? A verdade é que todos nós tropeçamos. Todos nós temos dias de vitória e dias de fraqueza. Mas o que importa não é a queda, é o levantar. Sim, você pode cair, mas não precisa permanecer no chão. A diferença entre aquele que desiste e aquele que vence é a força de se levantar novamente. E essa força vem do Senhor. A palavra diz em Provérbios 24:16, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a levantar-se, mas os ímpios são derrubados pela calamidade. Perceba, o justo não é aquele que nunca erra, mas aquele que permanece em pé pela graça de Deus. Você pode tropeçar, pode se sentir fraco, pode até duvidar por um instante, mas Deus continua te segurando pela mão. Ele não abandona os seus filhos no meio da caminhada. O salmista também declarou em Salmos 37, 23, 24, os passos de um homem bom são firmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém pela mão. Há algo de extraordinário nesse amor. Ele não apenas te perdoa, ele te levanta. Mesmo quando você pensa, dessa vez fui longe demais, o Senhor responde, meu perdão vai mais longe que o seu erro. A graça de Deus não é um lembrete do que você fez de errado. É a prova viva de que Ele ainda acredita em você. A verdade, querido, é que o pecado é insistente. Ele tenta nos cercar, nos distrair, nos enfraquecer. Mas a boa notícia é que a graça de Deus é ainda mais insistente. Ela nos persegue com amor, nos encontra no vale e nos lembra que Jesus já venceu essa batalha por nós. O apóstolo Paulo, depois de confessar sua luta interior,
fez uma pergunta em meio à dor. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E logo em seguida ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7, 24 e 25. Paulo entendeu algo que muitos ainda não compreendem. A vitória sobre o pecado não está em nossa força, mas em Cristo. A cruz foi o lugar onde a condenação foi quebrada e a liberdade começou. Lá, Jesus tomou sobre si o peso de todas as nossas falhas, as de ontem, as de hoje e até as de amanhã. Então, quando você se sentir fraco, não olhe para si mesmo, olhe para a cruz. Quando sentir culpa, lembre-se do sangue que te purificou. Quando achar que é o fim, lembre-se que em Cristo sempre há um recomeço. Se você é grato porque Jesus venceu por você, escreva: obrigado, Jesus, por me levantar de novo.